estamos ao vivo da Câmara Municipal de Campinas para a transmissão da audiência pública de prestação de contas do município do primeiro quadrimestre de 2014. A sessão se inicia dentro de instantes. Muito bem, bom dia a todos, bom dia aos que nos acompanham pela TV Câmara, canal 4 da NET, aos presentes. A Câmara Municipal de Campinas informa que, por força do disposto no inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, realiza hoje, inicia agora, dia 30 de maio, às 9h45, a audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2014 do Executivo. Quero dar as boas-vindas a todos, já cumprimentar aqui o nobre vereador André von Zuben, que está conosco nesta manhã, vereador Marcos Bernardelli, dar as boas-vindas também para o João Carlos, diretor da Secretaria de Finanças do nosso município. Também está conosco o secretário de Finanças, senhor Hamilton Bernardes. E eu quero, já dando início a esta audiência pública, já passar a palavra para que o João Carlos faça a explanação e, à medida que for necessário, nós vamos abrir para as intervenções. Também fazer menção aqui do vereador Carlinhos Camelô, que também já está conosco nesta manhã. João Carlos, bom dia. Bom dia, vereador Pastor Elias, que está comandando essa sessão de hoje, aos vereadores aqui presentes, Marcos Bernardelli, André von Zuben, Carlinhos Camelô e demais presentes aqui e da TV Câmara. Hoje vamos fazer a primeira audiência demonstrando aí a realização do primeiro quadrimestre das finanças, que compreende aí uma das obrigações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E vamos dar início, então, à nossa apresentação com a evolução das receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre. As receitas totais no primeiro quadrimestre foram de R$ 1.370,7 milhões, que deu um crescimento de apenas 1% em relação ao mesmo período de 2013, quando arrecadamos R$ 1.357,4 milhões. As receitas correntes foram de R$ 1.309 e contra R$ 1.196 no mesmo período de 2013, representando um crescimento de 9,4%. As receitas intra-orçamentárias foram de 55,8 milhões contra 154,4 milhões, uma queda aí de 63%. E as receitas de capital, arrecadado no primeiro quadrimestre, foi de 5,9 milhões contra 6,5 milhões, uma queda aí de 9,4%. Em relação às receitas intra-orçamentárias, cabe explicar que houve uma mudança no critério de contabilização dos repasses para o Camprev, o que justifica aí essa queda. Na verdade, não houve queda. Houve uma mudança no critério de contabilização. Então, a Prefeitura ela paga para o Camprev cobertura de déficit. Esse déficit, até o ano passado, até metade do ano passado, ele era contabilizado orçamentariamente. E, a partir de julho, ele passou a ser extra-orçamentária. É uma transferência, o que chamamos na contabilidade de interferência financeira. Então, é uma forma de contabilização que ele acaba sendo que não executa o orçamento. Por isso aparece essa queda aí. Mas, na verdade, houve o repasse financeiro e a contabilização que mudou, não executando mais o orçamento. Dando continuidade, aqui a gente destaca as receitas correntes, as principais. As receitas tributárias arrecadadas foram de 580,3 milhões contra 523,3 milhões, o que dá um crescimento de 7%. O IPTU arrecadado foi de 217,7 milhões contra 207,6 no mesmo período de 2013, dando um crescimento de 4,9%. O ISSQN arrecadado foi de 213,4 milhões contra 200,6 milhões no mesmo período de 2013, representando aí 6,4%.
O ITBI arrecadado foi de 28 milhões contra 23 no ano passado, um crescimento de 17,9%. O imposto retido na fonte foi de 45,1 milhões contra 39, crescimento aí de 15%. Outras receitas tributárias, que compreendem as taxas, o arrecadado foi de 56,1 milhões contra 52, representando um crescimento de 7,3%. As receitas de contribuições, a arrecadação foi de 38,3 milhões contra 35,6 em 2013, um crescimento de 7,5%. A receita patrimonial arrecadada foi 20,4 milhões em 2014 contra 6,2 no ano passado, representando 227% de crescimento. As receitas de serviços, arrecadado foi 5,8 milhões contra 5,1 em 2013, crescimento de 15,3%. E as transferências correntes, 607,8 milhões contra 573,7, representando aí 5,9% de crescimento. As demais receitas correntes, 76,3 milhões contra 52,5, representando um crescimento de 45,5%. Na próxima tela, a gente abre as transferências recebidas pela Prefeitura no primeiro quadrimestre. Então, as transferências da União foram de 147,9 milhões contra 140,7 em 2013, um crescimento aí de 5,1%. Destacando aí o FPM, o repasse foi de 15,9 milhões contra 14,2, crescimento de 11,8%. Os repasses do SUS foram de 111,2 milhões contra 110, crescimento aí de 1%. O FNDE, os repasses foram de 14 milhões contra 13,1 em 2013, que representa aí um crescimento de 6,6%. As transferências de convênio, transferências correntes de convênios da União foram 3,6 milhões, contra 1,8 no mesmo período de 2013, representando aí um crescimento de, dobrou, né, 101%. Outras transferências da União, 3,2 milhões, contra 1,5 no ano passado, um crescimento também de 109%. As transferências do Estado foram de 376,3 milhões, contra 354,6 milhões no ano passado, um crescimento de 6,1%. Destacamos aí os maiores, com o ICMS, o repasse nesse primeiro quadrimestre foi de 206,6 milhões, contra 207 em 2013, houve um decréscimo aí de menos 0,2%. O IPVA, os repasses foram de 155,1 milhões, contra 142,5, que dá um crescimento de 8,8%. As transferências de convênios com o Estado foram 12,2 milhões em 2014, contra 3,3 milhões em 2013, um crescimento aí de 266% nos convênios. E outras transferências do Estado, repassados até abril, 2,4 milhões, contra 1,7 em 2013, que dá um crescimento de 43,9%. As transferências do Fundeb foram de 80,4 milhões, contra 77,5 em 2013, representando um crescimento de 3,8%. E demais transferências, 3,2 milhões repassados até abril de 2014, contra 900 mil em 2013, que dá um crescimento aí de 260,3%. Ô, João, eu só queria alertar e demonstrar que o ICMS fica ICMS e ISS, os dois brigando para ver quais são a maior receita do município. E a receita de ICMS no quadrimestre, ela caiu 0,2%. Isso quer dizer o seguinte, ela não acompanhou nem a inflação, Arthur. Ela não acompanhou nem a inflação, Marco. Então, quero cumprimentar o Arthur, o Marco, o André, Carlinho Camelô. Como que é? Não, 6%. 6%. Não, olha lá, 21,7%. Em valor. Valor, 6,1 está certo. 6,1. 6,1. Não, mas o ICMS caiu. O ICMS caiu 0,2%. Mas o ITBI subiu bem, 20% subiu o ITBI, secretário. Destacamos agora as receitas de capital. A situação nunca teve tão boa como está hoje, secretário. Volta aquele para mostrar.
Senhor secretário, só um minutinho. depois nós votamos? Para a gente manter a ordem aqui, né, vamos seguir conforme as outras. Senhor presidente, as outras é só um audiências. pouco de descontração, às vezes. Viu? Mas a gente mantém a tensão e deixa a tensão para a descontração para depois, quando ficar meio tenso, que provavelmente fique. Vamos avançar na apresentação e depois a gente abre para os questionamentos. As receitas de capital, elas tiveram também um decréscimo de 8,8%, foram arrecadados 5,9 milhões no primeiro quadrimestre, contra 6,5 no ano passado. No ano passado, nós tivemos uma operação de crédito de 2,8 milhões, esse ano ainda não tivemos, mas provavelmente vai ter até o final do ano, em virtude aí dos programas BRT e outras obras importantes aí. Alienação de bens, teve 3,2 milhões, o Camprev teve uma venda de terreno. No ano passado não tivemos alienação de bens. A amortização de empréstimo foi de 400 mil, o ano passado essa amortização foi de 200 mil. As transferências de convênios para despesas de capital, o repasse até abril foi de 2,3 milhões. No ano passado, esse repasse foi de 3,4 milhões até o mês de abril. Então, apresentando aí esse decréscimo nas receitas de capital de 8,8%. Aqui a gente faz um comparativo da lei orçamentária prevista com a arrecadada no primeiro quadrimestre. Então, o orçamento previsto é de 4,117 bilhões e arrecadou, até o momento, 33,3% do orçamento, que dá 1.370,7 milhões. As receitas correntes previstas no orçamento é de 3,754 milhões e a arrecadação deu 1.309 no quadrimestre, que representa 34,9%. As tributárias, a prevista é de 1.523,7 milhões e foram arrecadados 560,3 milhões, representando aí 36,8% do valor orçado. Os impostos 1.417,3 milhões, foram arrecadados 504,2 milhões, que dá aí 35,6%. As taxas foram arrecadadas 56,1 milhões, a previsão de 106,4 para o ano, que dá aí 52% das taxas. As contribuições, a previsão é de 133,7 milhões, foram arrecadados 38,3 milhões, o que representa 28,6%. A receita patrimonial, prevista de 80,9 milhões, foram arrecadados 20,4 milhões, dando aí 25,2% do valor orçado. As receitas de serviços, a previsão é de 19,3 milhões, a arrecadação foi de 5,8 milhões, que dá 30,2%. As transferências correntes, a previsão orçamentária é de 1.713,5 milhões, foram arrecadados 607,8 milhões no primeiro quadrimestre, que representa aí 35,5%. As transferências da União, 431,1 milhões, foram arrecadados 147,9, o que dá 34,3%. As transferências estaduais, a arrecadação foi de 376,3 milhões, que representa 40,1% do valor orçado, que é de 938,5 milhões. Outras transferências, a previsão é de 344 milhões, tendo sido arrecadado 83,7 milhões, representando aí 24,3%. Demais receitas correntes, a previsão é de 283,1 milhões, foram arrecadados 76,3 milhões, que representa 27%. As receitas intra-orçamentárias, a previsão é de 240,4 milhões, foram arrecadados 55,8 milhões, que dá 23,2%. E as receitas de capital, a previsão é de 123,1 milhões, os repasses até agora foram de 5,9, representando apenas 4,8% do valor orçado. Lembrando que aqui o destaque principal é as transferências de convênios, cuja previsão é de 98,3 milhões e, até o momento, foram repassados apenas 2,3 milhões. Vamos para o lado das despesas agora. Então, aqui a gente tem um quadro onde mostra as despesas totais, receitas... Senhor presidente, pela ordem, eu só... Pois não, vereadora. O senhor primeiro vai deixar explanar
todo o quadro, receitas e despesas, ou a gente já vai poder discutir as receitas agora, no primeiro momento, Não, e depois as despesas? Eu sugiro que os vereadores façam anotação acerca dos questionamentos, e aí, depois de encerrado toda a apresentação, a gente abre para discussão. Perfeito. Esse livrinho que nós deixamos para você, você não tem. Bom, dando continuidade nas despesas, a despesa orçada que nós destacamos aí as despesas correntes, abrimos as despesas correntes em pessoal e encargos, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Então, nas despesas correntes foram previsto, orçado, 3.819,2 milhões, e o total empenhado agora foi de 2.015.600.000, que representa aí 52,8% do total orçado. E a despesa liquidada foi de 1.053 milhões, o que representa aí 52,2% da despesa empenhada. Pessoal e encargos, o orçamento é de 1.960,8 milhões, foram empenhados 848,5 milhões, que representa 43,3% do orçamento, e sendo liquidado 566,1 milhões, que dá 66% do total empenhado. Juros e encargos da dívida, a previsão é de 47,2 milhões, tendo sido empenhado o total do orçamento, 47,2 milhões, e liquidado 23,4 milhões, o que representa 49% de valores liquidados em relação ao empenhado. Outras despesas correntes, a previsão orçamentária é de 1.811,2 milhões, foram empenhados 1.119,8 milhões e liquidados 463,7 milhões, ou seja, do total do orçado, 61,8% já foram empenhados e do total empenhado, 41,4% já foi liquidado. As despesas de capital, o orçamento é de 340,7 milhões, tendo sido empenhado 124,6 milhões, que representa 36,6% do orçamento, e liquidado 43,9 milhões, que representa aí 35,3% da despesa empenhada. Os investimentos é da ordem de 269,2 milhões, tendo sido empenhado 61,7 milhões no primeiro quadrimestre, representando 22,9% do orçamento, e liquidado 10,6 milhões, que dá 17% da despesa empenhada. Inversões financeiras, a previsão orçamentária é de 10,8 milhões, tendo sido empenhado 2,2 milhões e liquidado 1 milhão e 400, sendo 20% do total empenhado em relação ao orçado e 62% do empenhado já foi liquidado. Reserva de contingência, a previsão orçamentária de 13,4 milhões. Então, despesa total, 4.173 de orçada, tendo sido empenhado 2.140,1 milhões, que representa 51,3%, e liquidado 1.097 milhões, que representa 51,3% também em relação à despesa empenhada. Passamos a destacar aqui um comparativo da despesa liquidada no período de janeiro a abril de 2013 com janeiro a abril de 2014. As despesas correntes liquidadas em 2014 foi de 1.053,1 milhões, contra 953,9 milhões no mesmo período de 2013, representando aí um crescimento de 10,4%. Pessoal e encargos, o liquidado até agora foi de 566,1 milhões contra 557,4 em 2013, que dá um crescimento de 1,6%. Juros e encargos da dívida foram empenhados liquidados, despesa liquidada, 23,4 milhões contra 21,7 milhões, que representa 7,6% de crescimento. Outras despesas correntes foram liquidados 463,7 milhões contra 374,8 milhões, que representa 23,7% das despesas correntes. Despesas de capital foram liquidados 43,9 milhões de janeiro a abril contra 42,5 no mesmo período de 2013, o que representa 3,4% de variação no período. Nas despesas totais, 1.097 milhões liquidados de janeiro a abril desse ano, contra 996,3 milhões, igual ao período do ano passado, representando 10,1% de crescimento. E as receitas, elas tiveram no comparativo
A receita arrecadada foi de 1.370,7 milhões contra 1.357,4, que representa aí 1% de crescimento. Aqui um comparativo dos valores orçados em relação ao orçamento. Então, o orçamento ele começa com uma dotação inicial de 4.117,8 milhões. Essa dotação ela já teve alteração por conta de créditos suplementares, e atual é de 4.173,3 milhões, sendo empenhado 2.140, que representa 51,3% em relação à dotação atual. A liquidada foi de 1.097, representando também 51,3% em relação à empenhada. E as despesas pagas em 2014, 1.046,4 milhões, representando aí 95,4% da despesa liquidada. Aqui é um balanço orçamentário, onde a gente vê acompanha a receita e a despesa. Então, as receitas correntes foi de 1.364,8 milhões, as receitas de capital de 5,9 milhões, então a receita total 1.370,7 milhões. As despesas totais sendo corrente 1.053 milhões e as despesas de capital 43,9 milhões, provocando um superávit orçamentário no quadrimestre de 273,7 milhões. Aqui um demonstrativo dos restos a pagar. A Prefeitura iniciou o ano com 191,3 milhões de restos a pagar, tendo pago no ano, até o mês de abril, 159,1 milhões, teve 8,6 milhões de cancelamentos, e ainda tem um saldo a pagar de 23,7 milhões. Lembrando que o demonstrativo aqui inclui os restos a pagar processados e restos a pagar não processados. Os resultados fiscais. No demonstrativo do limite da despesa com pessoal, primeiro quadrimestre. Despesa bruta com pessoal, 1.760,8 milhões, servidores ativos e inativos. As deduções são as contribuições, 233 milhões, que provoca uma total da despesa de 1.527,8 milhões, que representa, em relação à receita corrente líquida, 46,59%. A receita corrente líquida no período foi de 3.279,4 milhões. Aplicação em saúde e educação no trimestre. A despesa aplicada na educação, despesa empenhada, 272,3 milhões, representando aí 33,04% das receitas de impostos. A despesa aplicada na saúde, 224,1 milhões, representando 27,19% aí das receitas de impostos. As receitas de impostos, que é base de cálculo para aplicação em saúde e educação, foram de 824,1 milhões. O demonstrativo do limite da dívida. Também estamos bem em relação ao demonstrativo da dívida. Aqui a gente faz um quadro comparativo da evolução no igual período do ano passado. Então, no primeiro quadrimestre do ano passado, a dívida era de 1.354,9 milhões, a dívida consolidada. E no primeiro quadrimestre desse ano, 1.386,3 milhões. Houve uma variação, um aumento de 31,4 milhões. As letras financeiras eram 40,3 milhões, hoje o saldo é 28,9 milhões. A dívida contratual, em 2013, nessa mesmo período, era 951 milhões, hoje está em 912,7 milhões. Os precatórios eram de 337,9 milhões, hoje 402,1 milhões. Outras dívidas, 25,7 milhões, contra, hoje, atual, 42,7 milhões, houve um crescimento aí. As deduções são os ativos disponíveis e restos a pagar processados, né? As deduções somavam 390,6 milhões em 30 de abril de 2013, em 30 de abril de 2014, somam 384,6 milhões. Que a dívida consolidada líquida hoje é de 1 bilhão e 1 milhões, contra 964,4 milhões, o que representa aí um crescimento de 37,4 milhões. Em relação à receita corrente líquida,
a participação da dívida hoje é 30,5%, lembrando que o limite é 120%. Então, está tranquilo em relação ao limite da dívida. Resultado nominal, ela mede o crescimento da dívida, né? Então, a dívida consolidada hoje de 1 bilhão contra 964,4 milhões, então houve um resultado nominal de 37,4 milhões. O meta da LDO é 84,7 milhões, então estamos também cumprindo aí dentro da meta. O resultado primário também está, em relação à meta, está tranquilo. As receitas fiscais líquidas, 1.347,5 milhões, contra umas despesas fiscais líquidas de 1.041 milhões, o que representa um superávit primário de 306,2 milhões no primeiro quadrimestre. Aqui é uma evolução do resultado primário, comparando iguais períodos, janeiro a abril de 2013 contra janeiro a abril de 2014. As receitas fiscais líquidas, elas tiveram um pequeno decréscimo. Em janeiro a abril de 2013 era de 1.348 e esse ano é 1.347. As despesas fiscais líquidas, houve um crescimento, eram em abril 945,8 milhões, em abril de 2014 1.041. Então, o superávit primário em abril de 2013 foi 402,3 milhões, em abril de 2014 o superávit primário é de 306,2 milhões. Acho que acabou, né? Bom, era essa a apresentação e ficamos à disposição aí para eventuais dúvidas. Muito bem, antes de abrir a palavra para os vereadores, eu gostaria de fazer menção do Roberto Delfino, que está conosco hoje, assessor do vereador Gesiel Silva, e também o Hélio Martins, assessor do vereador Paulo Búfalo. Fazer menção também do vereador Luiz Cirilo, que está conosco nesta manhã, o vereador Arthur Orsi também está conosco nesta manhã, entre outros que já foram citados. Então, nós faremos da seguinte forma, eu vou pedir para que os senhores façam os questionamentos, tanto do primeiro bloco, quanto do segundo. Enfim, façam os seus questionamentos, e aí, então, o secretário Hamilton Bernardes responderá, ou mesmo o João Carlos Ribeiro, que é o diretor de Finanças e Orçamento da Secretaria Municipal da nossa cidade. Quero também reconhecer aqui a presença do Bergamo, que é assessor deste vereador, e está conosco nesta manhã. E também tenho a alegria de ter aqui a minha filha Ana Paula, minha filha mais velha, que está ali. Hoje veio acompanhar também a audiência pública. Sejam todos bem-vindos e está aberta agora a palavra para os vereadores fazerem os seus questionamentos. Logo após as perguntas dos vereadores, aí nós abriremos para os presentes, a população presente, os representantes dos nobres vereadores, para que também façam os seus questionamentos, e este será o desenho, a partir de agora, desta audiência pública. Vereador Arthur Orsi, vereador Arthur Orsi, fará a primeira consideração. Senhor presidente, pastor Elias, não teria maneira melhor do senhor me fazer um elogio logo cedo, né? Não tão cedo assim, já são 10h15, me chamando de Arthur von Zuben, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo vereador André von Zuben, respeito demais ele, um parlamentar extremamente competente, capacitado e íntegro em todas as suas ações. Então, foi uma honra o senhor ter me chamado de Arthur von Zuben. Vereador, eu me sinto até honrado em ter cometido isso. Inclusive, a família von Zuben é uma família tradicionalíssima em Campinas. São poucos e bons que participam dessa família. Eu me sinto agora até honrado por ter cometido esta falha, porque, sendo com Vossa Excelência
o senhor sempre tem uma... O senhor tem, de Vossa Excelência a habilidade de poder transformar algo não tão bom como um erro da minha parte, de uma forma assim bastante saindo de uma maneira assim bastante bonita, e eu fico até honrado em ter sido corrigido por Vossa Excelência. Imagina, não é correção nenhuma. Inclusive, aí a mistura tem tudo a ver, porque nós somos muito parecidos nas nossas atitudes. Modéstia à parte, vereador André, né, nós somos vereadores que discutem as questões com objetividade, com muita verdade. Então, a confusão aí, até característica, muitas vezes, já me perguntaram se eu era primo do André, até pela questão física. Então, não tem problema nenhum, senhor presidente, pelo contrário. Eu quero saber, eu começo a fazer as perguntas já, senhor presidente, queria saber se o vice-líder do governo não tem nada a indagar sobre o primeiro quadrimestre. Por favor, o senhor pode inaugurar. Senhor presidente, bom dia. Senhor secretário de Finanças, Hamilton Bernardes, João, pessoal daí da Secretaria de Finanças, demais assessores, queria cumprimentá-los e dar um bom dia. E eu queria, primeiro, senhor presidente, fazer uma indagação genérica, com uma resposta bem objetiva, mas não do secretário, do João. Por que do João? O João é um funcionário de carreira da Prefeitura, está há mais de 20 anos na Prefeitura Municipal de Campinas e atua exatamente nessa área da elaboração orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias. E eu faço o seguinte questionamento para o João. João, em 20 anos de Prefeitura, a situação, em algum momento, teve tão boa quanto está hoje? Só responde sim ou não. Bom dia, vereador. Bom dia. Eu não vou responder em relação aos últimos 20 anos, porque eu só tenho 11 de prefeitura. Então eu exagerei. Mas em relação aos 11 anos de prefeitura, posso dizer que a situação está muito boa, está numa situação de equilíbrio, onde a gente já viveu momentos difíceis na prefeitura, enfrentamos algumas crises de arrecadação e de aumento das despesas. Teve um momento que não foi possível, nesse curto período de 11 anos, de até dissídio para a categoria não ter, em função de resultados da prefeitura. Hoje a situação é uma situação de equilíbrio, muito boa, que é isso que pretende com uma administração séria, né? Buscar o equilíbrio orçamentário e financeiro. Perfeito. Com base nisso, então, com base nessa premissa. Você não quer fazer essa pergunta para mim, Arthur? Secretário, eu não sei, o senhor foi prefeito de uma cidade de Pedreira, que não, é uma cidade que não sei, a arrecadação deve girar em torno de uma cidade com 50 mil habitantes, se eu não me engano. 30 vezes menor. 30 vezes menor que Campinas. Arrecadação, então, em torno de 70 milhões. Não, 100 milhões. 100 milhões. Hoje, qual que é a dívida de Pedreira? A dívida consolidada de Pedreira? O orçamento da casa. É o orçamento aqui da Câmara. A dívida lá deve estar em torno de uns 15, 18 milhões. 18 milhões. Proporcionalmente está parecida com Campinas. Né? Uma cidade do porte com as dificuldades, Arthur, que Campinas tem. Deixa eu fazer uma consideração a diferença que eu vi de lá e para cá. Algumas dificuldades que nós temos. Não vou tentar tergiversar. Nós temos uma despesa aqui, Arthur, que eu tenho falado na reunião do sindicato, o pessoal fala que eu falo disso, mas daqui 10 anos vocês vão lembrar do que eu estou falando. Se nós não tivéssemos um problema aqui, Arthur, estaria ótimo. Nós vamos pagar 200 milhões de Camprev esse ano. Então, eu acho que... E isso acaba onerando, e nós precisamos ter recursos para isso. No tempo, isso... Não quero culpar esse ou aquele.
todo gestor, você tem uma pressão da sociedade para fazer. Se você consegue empurrar algumas coisas, acaba empurrando e atendendo os anseios da população, asfalto, água, esgoto, creche. Os municípios têm dificuldade de pagar os encargos patronais. E nós, Arthur, além de pagar os encargos, nós vamos pagar mais 200 milhões. Outra questão que me aflige. A situação hoje, nós estarmos pagando em dia, não tem melhor quadro do que esse para finanças. Por um outro motivo, não fica nem susceptível à corrupção. A secretaria é uma secretaria séria, não quero dizer que tenha, mas quando começa a não ter recurso, começa a privilegiar, começa, sabe? Então, como você está em dia, não tem espaço para ninguém fazer qualquer coisa nesse sentido. Então, eu acho que essa situação de nós estarmos em dias é muito boa. Não estou relatando sobre isso. Mas eu quero dizer que essa preocupação que eu tenho do Camprev, e só vai crescer, Arthur. Isso, a tendência só vai crescer. Então, muitos municípios não pagam as obrigações patronais. Nós, além de pagarmos as obrigações patronais, ainda nós pomos mais 200 milhões para pagar o Camprev. Então, e a situação de fluxo e a demanda da população está muito grande, Arthur. Estou falando para você, não é para mudar, e tem que fazer as coisas. Os vereadores sabem disso no dia a dia, tem que fazer a questão, precisa asfaltar tal bairro, estamos buscando investimento, o prefeito está buscando, precisa melhorar os postos de saúde, precisa arrumar o posto, tem convênio no posto. É uma demanda grande da sociedade e nós temos esse problema estrutural. Então, nós precisamos estar gastando, fazendo, melhorando os serviços, e nós temos essa situação. Daqui 10 anos, vocês vão lembrar que eu estou dizendo sobre isso. O problema não é de 20 anos, não. Na gestão passada, quando dava o déficit previdenciário, 50% era da prefeitura e 50% era do Camprev. Como o Camprev tinha algo chamado compensação previdenciária, não era pago 50% do déficit. Então, não tem mais, e hoje nós estamos pagando 100% do déficit. E não tem como você empurrar isso, porque se você não pagar isso, Arthur, você deixa de pagar os aposentados. O dinheiro do aposentado sai do caixa. E isso, para mim, eu vou dar uma outra visão para você. Eu acho que está indo. Se nós fecharmos isso, estamos preparando estratégia, quando nós vamos ter, esse ano nós não vamos fechar tão bem como o ano passado, nós vamos ter algumas dificuldades, vocês vão perceber isso. Esse ano nós estamos com menos recurso aplicado do que o ano passado. Nós estamos passando com o ano passado, posso até abrir aqui, depois eu vou te falar, eu vou olhar, eu até trouxe hoje, que sabia que você ia perguntar isso, nós estamos com menos recursos aplicados do que o ano passado. Isso mostra que o nosso fluxo de caixa não está no mesmo nível. Tá bom, a receita andou, mas as despesas andaram mais do que as receitas, nós temos uma demanda grande para atender. Esse ano, nós vamos precisar ter algumas ações para fechar, não é aumento de impostos, não é nada disso, para fechar as contas. Mas essa é algo que essa questão do Camprev, a médio e longo prazo, me preocupa. E a capacidade de investimento nossa, Arthur, está muito baixa. Sabe, nós precisaríamos estar investindo mais do que nós estamos. Sabe, está muito. Então, essa é uma questão, por isso que nós estamos com uma capacidade financeira de pagar o Camprev, que eu acho que é uma situação ótima, mas falar que nós estamos com dinheiro sobrando para fazer algumas coisas, no próprio investimento reflete que nós não temos recurso para isso, Arthur. Senão, qualquer prefeito, independente, qualquer partido, ele quer estar atendendo a população, quer estar fazendo as obras, quer estar atendendo na saúde, todo prefeito tem esse interesse. Então, nós temos a dificuldade nos investimentos, que a alternativa é buscar, no governo federal, no governo estadual, financiamentos, para poder atender a demanda da população. Não, secretário, eu entendo a preocupação do senhor, mas, na média, o orçamento cresceu em torno de 9%, 8% e alguma coisa, né? Não foi isso, eu não vi aqui o balanço geral, vi o balanço por receita específica, por imposto específico, mas eu acho que, na média, o orçamento cresceu no primeiro quadrimestre em torno de 9%, não foi isso? Foi.
Não é esse o problema. O problema são as despesas e o Camprev. Esse que é o... Mas o crescimento orçamentário está dentro da previsão que foi estabelecido, né? Tanto é que, como o senhor disse, tem dito na imprensa... E quando você vai nas receitas totais, você vê que ela variou 1% só, porque aí entra as receitas intra-orçamentárias, que é a questão do Camprev. Certo. Aqui, esse demonstrativo, ele trata da prefeitura, das autarquias e das fundações, não é isso? Aqui entra a Camprev, entra FUMEC, entra... Não consolidou a autarquia, né, João? Está tudo. a CETEC, né, Camprev, CETEC, Mário Gatti também entra tudo aqui, tudo que é despesa. Ô, secretário, mas eu vou por partes. Então, senhor presidente, se o senhor achar que eu estou me alongando muito, outros vereadores que quiserem fazer perguntas, o senhor pode me interromper, passar para outros vereadores, e depois, se eu puder voltar. Mas uma coisa que eu estranhei aqui, secretário e João, eu acho que pela primeira vez eu vi que transferências de convênio da União, o ano passado foi, no primeiro quadrimestre, 1,8 milhões. Nesse ano foi 3,6 milhões de convênios, repasse de convênios. Pela primeira vez, os repasses de convênios estaduais são maiores que os repasses de convênio federal. Nós tivemos anos aqui de repasse de convênio federal, assim, em torno de 60, 70 milhões de reais. O que se deve essa queda tão grande nos repasses de convênios, tanto no ano passado quanto nesse ano? Bem, da União, repasses de convênios da União. Da União, os repasses, a maioria dos repasses vem para a SUS e também para a assistência social, né? E esse ano, não saberia te explicar, que não tem aberto aqui, mas houve, também o SUS, o repasse está baixo, não, mas no geral, que é o fundo a fundo, né? É que algumas despesas de convênio, com o tempo eles integram no fundo a fundo, e às vezes cai a transferência do convênio, mas aumenta o SUS ali. Não, mas tirando as transferências correntes, que são normais, né, o SUS, o Fundo de Participação dos Municípios, o FNDE, a gente vê que de recursos, de transferências, de convênios de investimento, que são esses de obras, de 3,6 milhões só no primeiro quadrimestre. É muito pouco isso. Tá ainda havendo uma dificuldade para alavancar esses convênios, secretário. A parte burocrática ainda não está andando, enfim. Tem alguma coisa travando nesse sentido? As questões burocráticas, isso aí quem acompanha mais é o Silvio, não sou eu, Arthur. Mas as dificuldades dos convênios são cada vez maiores. Você conseguir andar, tocar, não é simples fazer os convênios. Então, mas nós, pelo que me parece, quem pode afirmar é o Silvio, eles estão focando em 3 ou 4 projetos de grandes valores, que é o VLT, BRT, que é asfalto de vários bairros, que dá 900 milhões, e que são convênios que demoram um pouco mais. Eu acho que o foco deles acabaram sendo essas questões. Mas o Silvio poderia explicar melhor isso daí. Certo. Secretário, uma outra questão. Outra coisa também, Arthur, isso aí o Silvio vai ter informações melhores. Ficou poucos convênios em andamento. O convênio tem uma demanda, tem um prazo ali de 4 anos, 3 anos, assinou o convênio, e nos últimos 2 anos os convênios não andaram, e agora que começa a andar, então tem esse delay, e os convênios que acabaram ficando foram valores pequenos, uma somatória alta, mas de pequenos valores, e dificuldades de projetos que estão refazendo, estão montando, estão trabalhando. Então, todo mundo... Eu lembro uma vez, quando eu era presidente da região metropolitana, eu tive com o Pedro Serafim, ele reclamando dos projetos. Então, não é uma coisa... E as dificuldades de projetos são real para as prefeituras. Não é só de Campinas, foi isso que eu falei para ele, para todas as prefeituras,
nós temos dificuldades, todas elas acabam tendo dificuldades de projeto. Agora, a alternativa, na meu ver, é licitar e contratar projetos, porque a prefeitura não tem capacidade. Não, nós vamos insistir nisso, nós precisamos contratar projetos, Arthur. Então, secretário, mas essa questão de projetos, por exemplo... Essa não é área minha. Não, eu estou pondo algumas dificuldades e que não é... Eu não sei onde é o caso concreto de Campinas, mas a maioria das cidades tem essas dificuldades. Então, eu não vou tocar não vou discutir essa questão. Então, agora, com relação às despesas, se algum vereador quiser fazer alguma questão sobre as receitas ainda, eu espero para continuar. Nós ainda temos, vereador Arthur, que não é von Zuben, o vereador André, que não é Orsi. Ele vai fazer também um questionamento. Eu não sei se está dentro desse tema, ou se a gente pode continuar com o vereador Arthur Orsi fazendo seus questionamentos. Tá ok, e presidente. aí, depois, enquanto... Só uma parte, nobre vereador. Quero fazer menção do Reginaldo. O Reginaldo Moretti, que está conosco hoje, é assessor jurídico do vereador Rafa Zimbaldi, líder de governo, que não está conosco nesta manhã, mas está representado pelo doutor Reginaldo. Pois não, vereador? Secretário, quando a gente fala de despesas em investimento, nesse pacote chamado investimento entram todos os tipos de obras novas, seja na educação, na saúde, no viário, inclusive, me parece que pela classificação, até recapeamento é considerado como investimento. Não sei se está correta essa minha avaliação. E a gente percebe que, no primeiro quadrimestre, o valor investido do orçamento foi de 10,6 milhões para uma previsão de 269,2, ou seja, no primeiro quadrimestre, se a gente dividir 269 por 3, se deveria investir, pelo menos teoricamente, mais de 80 milhões, quase 90 milhões de reais, né? E nós temos os investimentos aí em torno de 10 milhões de reais para uma cidade. Mas foi empenhado 61, né? Foi empenhado 61, mas foi liquidado só 10. O empenho, a gente pode empenhar para o ano todo, né? E desses 10 que foram liquidados, pode ter sido 2, 3 milhões só pagos, né? Porque nós não sabemos, nem tudo que é liquidado é efetivamente pago, né? Porque a despesa ela é composta do empenho, da liquidação e do pagamento. E aqui nós não temos o valor do pagamento, tem só o empenho e o que foi liquidado. Eventualmente, até o que foi liquidado pode ser glosado, não é isso, João? Não, o que foi liquidado, se não foi pago, será pago. Acho que a avaliação nisso, para a gente olhar o investimento, é que foi liquidado 10, foi feito 10. Né? Nesse primeiro. Mas foi empenhado 61. E aí, secretário, eu volto a questionar o seguinte, outras despesas correntes. O senhor vê que em comparação aqui às despesas correntes, foi empenhado 1.119 bilhões e já foram liquidados 463 milhões, um percentual de 61%. Isso, em comparação ao ano passado, não tem esse quadro comparativo, né? Esse percentual que está aqui ao lado, isso. Metade 61,8% e 3, não entendi aqui, 41,4%. O que é essa... O 61 é o empenhado do liquidado, e o 41 é o liquidado do empenhado do orçado, e o outro é o liquidado do empenhado. Tá. Em comparação ao ano passado, não foi feito quanto que foi de despesas correntes? É a próxima tabela. É a próxima tabela? Está no telão.
nós tivemos, então, de outras despesas correntes, que é aqui que entram os contratos de prestação de serviço terceirizado. Nós tivemos uma diminuição dos investimentos e nós tivemos um aumento brutal de 88%. 88 milhões, 88 milhões, 23,7% nos contratos de prestação de serviço terceirizado, que são outras despesas correntes. Então, nós estamos tendo aí, em relação ao ano passado, nós tivemos quase 90 milhões de aumento nos contratos terceirizados e tivemos uma diminuição no total de investimentos. É aí, secretário, que entra aquela teoria que eu tenho batido toda vez nessa tecla, né? É melhor gastar com serviço terceirizado, né, apesar da gente saber das necessidades, em detrimento do investimento. Porque o senhor tem aqui um cobertor curto, o senhor tem aqui o 46% que já está empenhado para a folha de pagamento, o senhor tem o percentual de gasto na educação, o percentual de gasto na saúde, né, e o único lugar que dá para enxugar aqui, para sobrar para investimento, são nesses contratos terceirizados. Eu não vejo outra fórmula de se conseguir investir com recursos próprios, se não enxugar esse... E aqui está bem demonstrado, secretário, o aumento que houve de quase 25% no valor liquidado nesses contratos só no primeiro quadrimestre, que dá um valor a mais de quase 90 milhões de reais. Queria... se não diminuir isso, secretário, não vai ter dinheiro para investir mesmo, né? Uma cidade como Campinas, com a necessidade que nós temos de saúde, de educação, né, de abrir vias novas avenidas, ruas e tudo mais, temos 10 milhões de reais investidos. O senhor, em Pedreira, investia mais que 10 milhões por ano lá, com certeza, o senhor... Então, está muito pesada esses contratos, né? Apesar de a gente saber da necessidade, mas tem que haver uma fórmula de reduzir isso, porque não tem mais onde reduzir. Eu queria que o senhor comentasse essa questão. Eu acho até, que um dos erros que eu tive, eu acabei investindo muito e deixando manutenção. E nós temos ainda mais manutenção para fazer, Arthur, que tem uma demanda grande. Pegar as quadras que nós não temos. Cada quadra tem uma demanda de ter alguém lá olhando a quadra, para que não seja um centro de drogas, tá certo? Para você ter... E nós não atendemos ainda essa demanda. Nós precisamos fazer limpeza, precisamos cortar, a cidade acabou ficando, tem uma equipe grande trabalhando nisso. Então, a necessidade da manutenção é grande. A opção que o prefeito fez não era essa variação de 80 milhões que ia resolver o problema do investimento. A opção que o prefeito fez foi buscar os recursos, aí em torno de 1 bilhão, para a gente conseguir investir. Podemos segurar um pouco esse cobertor, 10, 20 milhões, tal, mas nós vamos estar pecando. Campinas precisa tanto mais, ela precisa mais manutenção e precisa mais investimentos. Por isso que o investimento precisa buscar os recursos fora e a manutenção precisa. Nós sabemos a dificuldade que tem Campinas, Arthur, porque acaba sendo uma cidade grande, os postos de saúde têm que ser reformados, têm que ser melhorados, sabe? Você tem uma necessidade de manutenção grande, sabe? Nós precisamos estar... E a exigência hoje da população para isso é enorme. E uma cidade menor, você consegue fazer mais ágil, mais fácil. Aqui, sabe, a máquina acaba, qualquer licitação, acaba dificultando. Então, nós precisamos. Na minha avaliação, o prefeito está até correto, é buscar os investimentos fora, em torno de 1 bilhão, e fazer com os recursos do município atender a manutenção, que é uma coisa mais premente, mais diária, está precisando ali no dia, e tem muita para fazer. Apesar disso aqui, ainda tem muita coisa para fazer. Tenho certeza, se perguntar para qualquer um dos vereadores, vai ter 10 coisas para ir. Precisa acertar tal bairro, precisa fazer a calçada, a árvore, não sei o quê, sabe? E isso é algo que vai estar cuidando no dia a dia aí para poder estar trabalhando.
Agora, para os investimentos, não tem outra saída, Arthur. Os investimentos, e Campinas não é investimento pequeno, é investimento que precisa de aporte do governo federal e do governo estadual. Não tem saída para isso, Arthur. Secretário, mas nós estamos falando de vários tipos de investimento. Por exemplo, nós temos o investimento relativo à construção, por exemplo, de creches, que é uma necessidade premente, né? Inclusive, o Ministério Público está aí cobrando uma ação de 100 e tantos milhões, de uma multa. Quer dizer, também investimentos com relação à construção de novas escolas, postos de saúde, né, centros de saúde. Por outro lado, tem os outros tipos de investimentos maiores, que eu concordo com o senhor, por exemplo, o investimento do BRT, né, que não tem como Campinas fazer uma obra dessa com recursos próprios. E investimentos também no asfalto desses bairros, planos de pavimentação, que são valores altos também, enfim. Mas, então, tem o pequeno e o grande investimento. Mas, pelo que nós estamos percebendo aqui, Campinas hoje não tem capacidade de fazer nem o pequeno e nem o grande investimento. O grande, pelo que o senhor está me dizendo, nós ficamos exclusivamente dependentes de recursos federais para fazer investimento em Campinas. Do porte da necessidade de Campinas, sim, Arthur. E vou falar mais para você. E acho que é a situação da maioria das cidades, viu? Não, acho que é histórico isso aqui. As cidades estão passando por isso. Todas, até as mudanças da Frente Nacional do Prefeito, da CNN, todos os prefeitos, é reverter esse quadro em que a receita dos municípios, na porcentagem do bolo tributário, é muito pequena. Mas, então, secretário, só para concluir essa parte, para a questão de investimento, nós estamos dependendo exclusivamente de recursos externos. Com recurso próprio, nós não temos a menor capacidade de investimento, e o orçamento do primeiro quadrimestre demonstra claramente isso. Demonstra, e quando a gente fala, nós estamos lá com metade das nossas receitas é pessoal. Depois nós temos toda a manutenção, todo o trabalho. Infelizmente, o nosso orçamento, nós precisamos fazer isso, Arthur, buscar esses recursos. E a situação da maioria dos municípios acaba sendo essa. E acho, dá para a gente até fazer um trabalho regional, e acho que ainda, quando eu digo nós temos dificuldades, porque eu estou vendo dificuldades, mas, apesar das dificuldades, eu acho que nós estamos melhor do que várias cidades da região. Secretário, uma última pergunta para eu passar depois para o vereador André Von Zuber. Na questão do endividamento, a gente percebe que a maioria das dívidas, das principais dívidas, caiu bem, né? A dívida contratual caiu de 951 milhões para 912, a dívida com as letras financeiras de 40 caiu para 28, caiu 11%, mas o que cresceu bastante foi a dívida com precatórios judiciais, né? Essa cresceu de 337 para 402. Nós tínhamos aqui na Câmara, secretário, um projeto de lei que tratava sobre a questão de acordos para pagamento de precatórios com desconto. E hoje o município já deposita 1,5% do orçamento, se eu não me engano, direto na conta do Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios. Não existe uma maneira da Prefeitura mandar esse projeto para a Câmara, tentar estimular esses acordos e tentar liquidar, pelo menos uma grande parte disso, fazendo acordos como outras prefeituras estão fazendo, com desconto para o município? Deixa eu passar algumas informações a respeito disso, Arthur. A questão nos precatórios, acho que passou uma lei aqui até na Câmara, para que 50%, uma emenda, acho que é uma emenda constitucional 62, acertava algumas mudanças na questão do precatório. E isso ficou 1,15avos, 1,14avos, 1,13avos, é o que nós pagávamos de precatório. E possibilitava, nesse período, que 50% dele fosse feito a partir de leilão para quem desse o maior desconto. Nós iniciamos, mandamos uma lei para a Câmara,
e vocês votaram, não sei como, mas parece que foi votado. Vocês lembram disso? Chegou a ser votado integralmente Acho que foi a votado. possibilidade do desconto. Isso. Mas aí precisava fazer alguma outra alteração que ainda não foi enviado, não é isso? Mas daí houve aquela questão do tribunal que disse que nós precisávamos pagar tudo, que todos os municípios tinham que pagar, e aí houve a súmula, uma súmula ainda não foi regulamentada e está seguindo isso. E nós ficamos nesse impasse, espera a súmula, o que vai acontecer, e acabamos não mandando. Essa medida do Supremo, eu acho que veio algo que estava andando, estava funcionando, eles mexeram nessa emenda 62, ficou numa situação que cada um não sabe direito o que fazer nisso daí. Nós não temos essa capacidade de pagar. E uma outra dívida que eu queria dizer é a dívida, uma medida provisória 2185, que é a dívida com o Banco do Brasil. Se nós, o André que foi de banco, se nós mudarmos o indexador, sabe aquelas coisas que diz, sai nos jornais, vai mudar para IPCA mais 4, ou vai mudar para a taxa Selic, qualquer um desses indicadores, se mudar e for retroativo, Campinas não deve mais nada. E o nada quer dizer que são 450. É isso que está o coisa, João? 450 ou 480 milhões que, mudando o indexador, o indexador de longo prazo, hoje é IGPDM mais 9, se mudarmos para IPCA mais 4, ou se mudarmos para taxa Selic, nós não devemos. Dá até saldo positivo, mas não queremos receber, só queremos não deixar de pagar, que são em torno de 50 milhões por ano. Então, essas duas dívidas, essa é uma questão positiva, que eu tenho expectativa de que passe, que nós vamos, se passar isso, vai deixar de onerar anualmente o município nesses valores. Estava tudo certo para ser votado isso no Congresso, mas, de repente, parou o projeto. Né? Portanto, parou, havia um interesse a presidente também acabou mandando o projeto, e no projeto, depois, ela pediu, o pessoal fez retroativo. Aí parou a questão retroativa. Se for retroativa, Campinas... Você pegar uma situação de São Paulo, hoje, o custo aumenta mais do que a inflação, eles pagando. O que eles pagam, chega no final do ano, quer dizer que, se você fizer uma projeção de 10, 20 anos, só vai aumentar essa dívida. Não tem, o que eles pagam, não pagam o acréscimo real da dívida. Então, não, a dívida era 400, a inflação foi 6%, vai para 424. Eles pagam lá 30 e ainda está devendo 440, por causa que é um custo alto, muito acima da inflação. IGPDM mais 9, dá 15%, 16%. Eles pagam 2%, 3% da dívida, ela aumenta acima da inflação. Então, se você, daqui 100 anos, só está aumentando essa dívida. Quando foi feito... É uma informação até para... Quando foi feito isso, Arthur, a inflação era 40%, 50%, sabe, 60%. Então, você põe 9% ao ano, com uma inflação de 70%, 80%, 90%, é uma coisa. Quando a inflação cai para 6%, você tem 9% de juros, mais a correção do GPDM, é outra coisa. Então, isso, e na minha avaliação, é a mesma coisa que nós temos convênio com as Nave-Mãe, tem convênio com várias entidades, e nós cobrarmos da entidade algo que a entidade é uma parceira nossa. Nós cobrarmos alguma coisa da entidade em que ela não vai se viabilizar. Então, nós temos aí o único lugar do mundo que os entes da federação, os municípios, quando foi feita uma constituição municipalista, e que o município é um ente da federação, União, Estados e municípios, você tem um ente da federação e o governo federal age de uma forma de espoliar o município com uma taxa dessa. Ele está ganhando dinheiro em cima do município. Ele passa a Selic, né, as correções dele, e ele recebe mais do que isso. É algo inadmissível numa relação entre entes da federação. Então, essas duas ponderações da dívida. Obrigado, senhor secretário. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção, vereador Arthur Orsi. Eu quero reconhecer a presença do vereador Zé Carlos, que está conosco também nesta manhã. Com a palavra, então,
o nobre vereador Arthur von Zuben. Bom dia Perdão, a todos. só correção. É porque eu fiz uma... antes de Vossa Excelência chegar, eu chamei o vereador Arthur Orsi de Arthur von Zuben. Então, é só como diz o vereador no começo da nossa audiência, para descontrair. Vereador André von Zuben. Bom dia a todos, senhor presidente, grande amigo pastor Elias, que tão bem vem conduzindo as audiências aqui na nossa Câmara Municipal, secretário Hamilton, João. Mais uma vez, é importante destacar a presença aqui do secretário, porque nem sempre foi assim, né? Já tivemos muitas audiências no passado aqui, onde o secretário não comparecia. Então, Hamilton, parabéns, que você acho que já tem até a carteirinha aqui da Câmara, de tanto que ele vem sempre que solicitado, né? Então, isso demonstra o espírito democrático de debate aqui com a Câmara Municipal e defendendo aqui a participação, respeitando a participação dos vereadores. Então, muito obrigado. E para também falar um pouco sobre esse aspecto aí dos sobrenomes, eu queria dizer que eu fiquei muito honrado com a fala do vereador Orsi, que muito me dignifica ouvi-lo com tantos elogios. Espero ser merecedor, muito obrigado. E a confusão também agora só me engrandece, né? Devo dizer que o vereador Orsi não só é muito competente nessa casa, mas é uma pessoa muito digna e que valoriza a Câmara Municipal, né? E tive a honra de conhecer o pai dele, conviver. Então, é uma amizade assim que já vem da família, né? Quando, inclusive, prefeito da nossa cidade. Secretário, eu queria, assim, destacar que, na análise dos números apresentados, só traz uma confirmação do acerto que foi o meu partido ter apoiado o prefeito Jonas, que o nomeou para essa importante função, porque demonstra uma seriedade no trato das finanças do município, como pouco se viu, somente a história mais recente do município. O ano passado fechamos as contas sem dívidas correntes, né, só com as dívidas contratadas de longo prazo. Isso foi um fato inédito nos últimos 20 anos, e agora, nesse primeiro quadrimestre, vem demonstrando esse equilíbrio. Então, nós ficamos felizes por estar com um governo que está fazendo um trabalho sério com as finanças, aí na sua pessoa como gestor dessa pasta, e também felizes porque Campinas precisa estar bem administrada para poder cumprir aí as suas obrigações com a municipalidade. Então, a gente está muito contente, eu acho que a gente deve louvar essa gestão. Queria parabenizá-lo por esse trabalho. Eu sei que é de toda a equipe, porque o esforço é de toda a equipe, mas como o senhor aqui hoje representa o executivo, então, saudar o nosso prefeito e a todos na sua pessoa. Antes de pedir uma fala, senhor, eu queria aproveitar e fazer um comentário nesse debate, assim, até um debate mais informal que a gente está tendo aqui, com relação a essa situação dos municípios. E como já tive a oportunidade de também ser um administrador da prefeitura na área de habitação, e essa polêmica, ela é de todos os municípios, né? Hoje em dia, os municípios, pelas obrigações que foram impostas a ele pela Constituição, têm muita dificuldade de investimento e até de equilíbrio financeiro, né? Porque a maioria deles sobrevive com fundo de participação dos municípios. Ou seja, a estrutura hoje tributária no nosso país, ela é muito perversa em relação aos municípios. Eles têm uma série de obrigações, têm as demandas da população e não têm uma capacidade financeira para fazer frente a isso. E aí nós precisamos
saber que, para administrar uma cidade do porte de Campinas, nós temos que contar com recursos, principalmente de investimentos da União, do Estado. Agora, devo dizer que, muitas vezes, isso é tratado como uma benesse. Ah, o governo federal financiou. Eu acho que esse dinheiro já devia vir para os municípios, ato contínuo da arrecadação. Está errado a forma, nós temos que nos posicionar contra essa forma de distribuição dos impostos, dos tributos. O que a União fez no último período? Criou uma série de taxas, de contribuições, que não fazem parte do tributo em si, ou seja, do imposto de renda, e porque isso viria para os municípios, porque as taxas e os tributos não ficam concentrados na União. Consequentemente, o município não tem sequer uma parte desse imposto, né, que seria se fosse tributado como imposto. Então, isso é uma forma perversa e que nós temos que nos posicionar contra isso. E também, essa questão dos investimentos, por conseguinte, significa que, enquanto isso perdurar, nós teremos uma dificuldade muito grande. A parte esse aspecto, que é geral, nós aqui temos que fazer a nossa lição de casa, né? Não adianta também a gente só ficar reclamando, muito embora isso seja verdade, tem que ser dito. Tem que ser dito, porque isso tem que mudar. Essa questão, por exemplo, que o senhor mencionou a respeito da dívida, isso é uma indecência. Isso já devia ter sido resolvido. Agora, você sabe por que isso não foi resolvido no Congresso? Porque isso vai afetar o superávit fiscal do governo, então eles recuaram para resolver isso. Então, eles vão continuar sangrando os municípios para garantir o que eles não fizeram nas contas públicas federais. Agora, como o senhor também bem lembrou, uma hora isso vai ter que ser resolvido, porque é insustentável. Isso vai quebrar os municípios, porque você não pode ter uma taxa de juros tão fora de propósito, na atual situação de inflação e de taxa de juros no país. Então, eu acho que é lamentável, mas nós temos que cuidar aqui de dar respostas para a população, independente de uma situação estrutural do nosso país, da forma como é distribuído os tributos, da forma como se financia os municípios. Temos que fazer a nossa parte. E é nesse sentido que eu queria falar um pouco sobre as nossas finanças. Ou seja, em que pese todas essas considerações que eu aqui fiz, o senhor já havia mencionado, nós temos que analisar como que nós vamos potencializar as nossas receitas e administrar melhor as nossas despesas. Existem aquelas despesas que são difíceis de se geri-las, né, ou administrá-las. Por exemplo, a folha de pagamento. Uma vez contratado, a folha está lá, você tem um custo. Tal. Você tem despesas que são legais, como a saúde, a educação, que você tem que gastar os mínimos e tem que fazer. A prefeitura tem, até o ano passado, gastou até mais na educação, na saúde já vem gastando faz tempo. Então, fora esses aspectos, sobra uma margem menor. Mas, mesmo assim, nessa margem menor, nós temos que procurar fazer uma gestão mais eficiente. Então, é nesse sentido que eu queria ouvi-lo a respeito, porque eu acho que é possível a gente buscar melhor administrar essas... Por exemplo, vou dar um exemplo, que ia também uma pergunta. A Prefeitura de Campinas vinha fazendo toda uma discussão com relação ao Camprev das compensações com o INSS. Existia uma estratégia da Prefeitura. Em que pé que está isso? Né? Porque eu sei que não estava fácil, quer dizer, se a gente avança nessa questão da compensação com o INSS, a gente poderia ter uma folga maior. Pode ser até que isso já se esgotou no processo das negociações, mas é uma dúvida que eu queria trazer como exemplo, da onde a gente pode verificar, e aí a minha sugestão, uma estratégia, olha, tem esse tipo de despesa que cabe uma gestão em cima dela. O que nós vamos fazer? Vamos fazer isso, aquilo. E, obviamente, eu não estou aqui propondo nenhum tipo de ação que restrinja a qualidade dos serviços públicos. Né? Eu acho que está certo, tem que cuidar dos serviços públicos, nós temos que melhorar. Aliás, eu queria até falar uma coisa que, como político, eu defendo. Não adianta a prefeitura falar assim, não, vamos construir mais um posto de saúde, se bem que necessário e justo. Se os postos de saúde que aí estão em petição de miséria, porque ficaram anos a fio sem as reformas necessárias e as manutenções. Então, eu acho que primeiro você cuida da sua casa,
Bota para funcionar o que aí está. E depois, eu dei exemplo de posto de saúde, mas serviria para uma quadra de esportes ou qualquer outra coisa. Não estou aqui dizendo que não se deva fazer mais, precisa fazer mais. Mas, ora, se nem o que tem está funcionando a contento, então eu concordo que tem que fazer uma política de manutenção. Então, sem prejuízo da prefeitura, administrar o que tem, melhorar a qualidade dos serviços públicos, dar atendimento à população, existem margens que você pode estar usando, gerindo essas despesas de forma a aumentar a capacidade de investimento da prefeitura. Então, eu queria feito esse comentário para ouvi-lo a respeito disso, se dá para fazer, não dá, se já estão fazendo, até para que a população possa saber as ações que a prefeitura está tomando, buscando gastar melhor suas necessidades de custo, mas também buscando administrar isso de forma a ter uma folga para os investimentos tão necessários que Campinas necessita. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, quero agradecer ao André, que, além de ser amigo, tenho respeito pelo André, como tanto no sindicato como na gestão da habitação. Eu me recordo, viu, Arthur e pastor, de que eu encontrava lá sempre o André na Caixa Econômica Federal, lá lutando pelo município para conseguir as construções das casas. Então, e esse respeito, André, que você falou, eu acho que não é só falar, tem que demonstrar, porque essa casa, os vereadores, é que representam a população. São vários segmentos, são vários... E parte nossa, eu tenho isso, desde como prefeito, eu tenho que dar dando resposta para os vereadores. Então, estou sempre à disposição. Quem me conhece lá sabe que o meu gabinete é aberto, a hora que o vereador chega, está lá. Eu sei como é difícil o voto, por isso eu respeito aí os senhores que têm voto. Se eu fosse fácil, sairia candidato a deputado, mas eu sei que não é fácil, por isso o respeito que eu tenho por vocês e pela Câmara. Me passaram uma informação, André, que eu quero passar para vocês, que não foi o que você falou. O Fabinho pegou no computador. Alô. Eu vou por aqui, pegou no computador. Nossa dívida original era 170 milhões, nós já pagamos 430 milhões e devemos 450. Então, de 170, nós pagamos 430 e devemos 450 da emenda 2185. A questão que você falou da lei da responsabilidade, eu quero mostrar um argumento que eu nunca escutei ninguém falar, mas nós temos os mesmos padrões, 51 para pessoal, tanto para educação, mas é diferente uma cidade que tem uma renda per capita alta de uma outra que tem baixa, porque a baixa, que tem uma renda, só o serviço de primeira necessidade consome tudo. Como uma pessoa que tem uma renda de um X e uma que tem... Quanto maior a renda, maior a capacidade de investimento. E o município que tem uma renda per capita baixa, ele acaba consumindo os recursos só com tocar o dia a dia, o lixo, a saúde. Então, o Tarcísio me dizia o seguinte, Jaguariúna, 1/3 para a folha, 1/3 manutenção e 1/3 no investimento. Mas porque a renda per capita dele, naquela época, permitia. Hoje ele não está conseguindo fazer. A hora que você cai com a renda, você gasta 50% com o pessoal, o salário não vai ter uma defasagem tão grande, então a lei acaba igualando todos, mas não todos são iguais. A divisão que você falou dos municípios, após a Constituição de 88, foi uma Constituição municipalista. Após isso, nós tivemos cada vez mais uma ação do governo federal de desonerar, agora está entrando no INSS, que não é nosso, mas há grandes desonerações em ICM, IPI, que acabou afetando os municípios. Como nós podemos resolver essa situação? Você acabou dando a própria saída, é nós buscarmos eficiência.
E é difícil ter eficiência numa máquina como a prefeitura. O processo andar, a cultura da prefeitura, as dificuldades que tem para nós buscarmos eficiência, não é fácil. O que nós fizemos sobre isso, que você falou de alguns pacotes? Nós estávamos trabalhando com o Falcone, com a Comunitas, contratou o Falcone, passou para a gente, e, nesse trabalho do Falcone, nós conseguimos fazer o seguinte: nós pusemos pacotes, cada um dos pacotes, e acabamos tendo gestão em cima desses pacotes. Na questão da compensação, não sei se eu respondi, a Falcone está tentando, fez vários relatórios de pacotes, pacote de telefonia, pacote de segurança, pacote de veículos, pacote de cada um, medicamentos, e para tentar gerenciar cada um dos pacotes e transformar a eficiência desses pacotes em serviço para a população. A respeito da compensação previdenciária, existia uma empresa que fazia, até o Marcos Bernardelli acabou trabalhando nessa questão, Marcos. Tinha uma empresa que fazia uma gestão da compensação previdenciária. E aí nós tentamos aí fazer um trabalho interno. E nós acabamos, põe um funcionário, põe outro, acabou não resolvendo e acabamos não recebendo, tendo essas compensações retornadas. Essas compensações sempre terão, porque cada vez que aposenta um servidor, André, nós precisamos buscar a parte do INSS dele. São duas, uma parte e que vem como uma compensação no valor integral e uma outra que é paga mensalmente. Então, nós precisamos estar buscando isso, que é uma grande fonte de receita para diminuir o nosso déficit. Eu não sei se ficou secretário, alguma... sobre isso mesmo, quer dizer, aí me preocupa o fato da gente ter essa possibilidade e não estar, talvez, tendo a eficiência na obtenção desse recurso. Eu queria colocar para o senhor a necessidade de retomar uma política mais agressiva, porque eu sei que isso reduz a necessidade de desembolso do fundo do Camprev, né? André, não sei, eu sou funcionário público, trabalho muito com a questão do funcionalismo e quero estar nos meus sistemas, estou trabalhando muito com a IMA, estamos tentando fazer uma coisa, a IMA, parceria com alguém para agilizar, mas nós temos alguns momentos de alguns papéis. A minha secretaria não foi eu que fiz, foi eu que encontrei, os auditores das secretarias, ali eu acho que é uma excelência de trabalho, não é nada... Nós temos na nossa Secretaria de Finanças um pessoal competente, sabe, que conhece, aprofunda em qualquer local, os resultados nossos são melhores do que o outro. Não é o Hamilton, tá certo? É algo que já existia, uma secretaria com corpo de funcionários com uma cultura competente. Mas nós não conseguimos ter isso, às vezes, em outros locais. E ali, nessa questão da previdenciária, nós não conseguimos. E, nesses momentos, eu acho que nós precisamos contratar. Eu tenho outra, que nem projeto. Eu tive uma reunião com o Santoro e falei nisso no início para o Santoro achou que era... Ficou até um clima que eu falei, você não vai conseguir fazer, que ele achou que era uma coisa para ele. Hoje, não é. A equipe dele, se ela conseguir fazer referência da licitação do projeto, acompanhar o projeto. Por quê? Eu falo, eu quero contratar essa escola, fazer o projeto. Alguém precisa falar como vai ser o projeto. Quantos metros, quantas salas, como que é. Precisa ter a referência do projeto para poder licitar. Para ele fazer isso. Depois, ele validar o trabalho. O que é? Vai olhar o projeto, acompanhar, o cara atrás, o engenheiro olha, fala, está certo, está errado. Se ele fizer a referência, validar e fiscalizar a obra, acho que ele não tem estrutura para fazer essas três questões. Não dá. Lá em Pedreira, estamos falando 30 vezes o número. Lá nós temos 12 engenheiros, aqui teria que ter 300. Então, na minha avaliação, tem algumas coisas que se nós queremos agilizar, nós precisamos contratar.
Muito bem, o nobre vereador Marcos Bernardelli. Na sequência, então, na sua fala, nós encerramos as inscrições, e aí eu pergunto se o vereador Arthur Orsi, ele tem uma fala logo após o vereador Marcos Bernardelli, e aí, então, na sequência, já estará aberto para que os representantes dos vereadores presentes, se quiser fazer uso da palavra, eu peço que fique à minha esquerda, ali próximo ao extintor de incêndio, e aí depois nós passamos para a pergunta dos presentes. Vereador Marcos Bernardelli. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, secretária Milton, senhores diretores. Inicialmente, e por mais uma vez, enaltecer a forma tranquila, serena, que Vossa Excelência sempre, com o seu raciocínio lógico, expõe as questões relacionadas à sua pasta. E nós ficamos muito tranquilos. Tão tranquilos que estamos hoje aqui num plenário, que a nossa oposição radical nem mais aqui comparece, que de tão claro e cristalino são os dados fornecidos. Eu enalteço também, você, por enquanto, está afastado, mas vai voltar para a base. Eu quero enaltecer, no demonstrativo aplicação em saúde e educação, o percentual acrescido do mínimo exigido. Eu quero enaltecer a fala de Vossa Excelência, acho que há 15 dias atrás, numa outra audiência, em que é política de governo, nenhum acréscimo, imposto, taxa, seja lá o que for, para onerar mais o munícipe. Partindo dessa premissa, eu indago, nós chegamos no limite da nossa arrecadação? Em todas as esferas? Não, eu acho que nós temos alguns caminhos para ser feito. Obrigado, senhor secretário. Nós temos a questão do Comprev, que é algo que nós podemos aperfeiçoar. Nós temos 400 mil execuções fiscais que nós precisamos estar empenhados em receber esse valor. Então, nós precisamos estar... Nós temos uma quantidade de imóveis, são acho que 20 mil imóveis no Departamento de Urbanismo que precisa passar para a Secretaria de Finanças para lançar. Então, nós temos algumas ações sem mexer no impostos. Nós temos também a regularização que nós precisamos fazer, que eu acho que isso, eu tenho dito que é um gol para todo mundo, para o cidadão, a regularização da casa dele, que ele passa a ter um patrimônio garantido. Segundo, para a prefeitura, né, que passa a ter a taxa de lixo, ter os serviços prestados. Para a sociedade, eu acho que é fundamental. Nós temos, e o André sabe, acho que melhor esse número do que eu, são umas 90 mil moradias, acho, né, André? É em torno disso? Que nós precisamos regularizar. As pessoas estão morando, compraram, pagaram, e a casa não está regularizada. Então, são algumas ações, eu acho que nós podemos nos empenhar e sem mexer na questão dos impostos. A minha colocação seria, no segundo momento, exatamente do passivo ajuizado. Porque o que se tem notícia é que as varas da Fazenda Pública hoje acumula ali um número extraordinário de procedimentos judiciais, e a tramitação e a máquina, ela está saturada. Eu acho que é um viés para a gente pensar, porque nós temos condições, sim, de, penso eu, né, de achar esse veio também para uma arrecadação, porque o volume ali deve ser, não tenho números, mas deve ser extraordinário. O senhor tem uma ideia, mais ou menos, de quanto? 400 a 500 mil processos. E valores? Deve 4 bi, mas tirando, vai dar uns 2 bilhões, e que, de valor real, e que eu acho que é uma possibilidade de a gente receber uns 200 milhões. É um caminho. Eu acho que é isso. Agora, uma questão a respeito disso. Precisamos ter sistemas
Nessa altura, nesse volume, o Mário Orlando está trabalhando lá com o PROS, acho que vai ser um sistema interessante, vai ser o primeiro sistema web para as pessoas estarem acertando a dívida ativa, a execução. Então, ele está trabalhando nisso, espero que aconteça. Mas esse é um gargalo muito grande que atravanca até a justiça, precisamos estar resolvendo essa questão. Finanças está fazendo também um documento chamado DAC. Nós também temos nossa culpa nisso, nós tínhamos 16 mil processos, baixamos para 9 mil processos, queremos zerar. Tem alguns absurdos que acontecem, que nós estamos tentando mudar. Ontem eu estava trabalhando com um que, né, o cara chegou para pagar, o cheque do Itaú, tem o Santander, Banco do Brasil, ninguém recebe. Mas, meu Deus, como que não recebe? Não é possível. E agora eu acho que o Santander passará a receber todos os cheques. Como que o cara vai pagar e não consegue pagar? Sabe, não está a guia, precisa que vá no banco dele. Pelo amor de Deus, é complicado demais a vida do cidadão. Desses 16, nós temos algumas discussões, a discussão da casa. Tem a planta, é 300 metros. Não, é 290. Nós ficarmos discutindo isso, nós estamos fazendo um documento que o cidadão, passou uma lei aqui na Câmara, que o cidadão fala é 290, 300, o funcionário pega e fala o seguinte, dá os 290, e depois, se for lá e é 300, cobra retroativo aos 5 anos, mas está andando. A gente vai conseguir, com a aerofotogrametria, com algumas coisas, ter uma avaliação. É 290 para 300? Eu acho que não dá para... Mas se o cara tem 400 metros ou 300 e declarou 60, isso aí vai ser pego via... Não precisa nem ir lá. Então, e nós precisamos acreditar um pouco mais no cidadão. Mas vai ter um que vai dar o chapéu. E nós vamos trabalhar nessa... o trabalho não pode ser mais manual. Ele tem que ser... Vamos trabalhar com desvio padrão da curva, olhando... Aonde está fora, você vai buscar aqueles que estão fora. 290 para 300, eu acho que passa, mas dos 300 para 60, isso aí, e nós vamos buscando esses primeiros para poder acertar. Vereador Arthur Orsi, o senhor ainda tem um questionamento? Senhor presidente, não tenho vários, eu acho que a gente está... Há 1h30. Exato, 1h30. É pouco, hein, para discutir o que nós estamos vendo aqui, mas, enfim, eu vou tentar fazer o papel, né, vereador Bernardelli, de tentar não criticar pela crítica, secretário, mas, assim, em defender com mais contundência o meu ponto de vista. E eu fico muito preocupado com os dados que estão apresentados aqui no primeiro quadrimestre, principalmente com relação, volto a dizer, à questão dos investimentos. O vereador André von Zuben falou, nós precisamos fazer a manutenção da cidade, antes, talvez, até de construir novos postos de saúde, nós precisamos reformar os que estão aí. Agora, é bom lembrar que nós ficamos o ano passado inteiro sem manutenção dos postos de saúde por rompimento do contrato com a empresa que faz a manutenção. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande em reformar determinados postos de saúde, porque eles não têm mais reforma, como, por exemplo, o do Oziel. O posto de saúde do Oziel não dá mais para reformar. Teve uma reportagem esses dias que mostrou que aquilo é um improviso, né? Foi concebido como um improviso para se construir o posto ao lado onde tem um terreno. Então, ali tem que se construir um posto novo. Da mesma forma, a Padre Anchieta, o pronto-socorro, o pronto-atendimento da Padre Anchieta não tem mais condições, né? O prédio é antigo, enfim. Então, tem certas coisas que nem reforma não adianta, precisa, sim, de investimento. E aí, secretário, eu fico muito preocupado quando o senhor mostra aqui para a gente que, nos primeiros 4 meses do ano, a cidade que arrecada 4 bilhões, tem uma projeção de arrecadar 4 bilhões e 100 milhões esse ano, investiu 10 milhões, tendo tido uma arrecadação de 1 bilhão e 300 milhões no primeiro quadrimestre. Então, nós investimos 0,7% do orçamento no primeiro quadrimestre. Arrecadou 1 bilhão e 300 milhões e se investiu 10 milhões de reais.
Aí, secretário, eu volto naquela questão. O que se pagou só em um mês, o que se pagou só no mês de abril para a empresa Renova do lixo, é o valor que se investiu no quadrimestre inteiro. O que se pagou nos meses de fevereiro, março, para a empresa Colepave, ou março e abril para a empresa Colepave, é o total do que se investiu na cidade nos primeiros 4 meses. O acréscimo no valor do contrato de locação de veículos, secretário, que eu não me conformo com esse contrato, que foi de 12 milhões para 23 milhões de reais. O município tem uma frota própria de veículos, o município tem outros contratos de locação de veículo, como o contrato com a ATB lá para fornecer para a Secretaria de Segurança, outros contratos para a Secretaria de Serviços Públicos. Se dobrou o contrato de locação de veículos, né? E o valor do que se dobrou do contrato de locação de veículos é o que se investiu nos primeiros 4 meses na cidade toda. Os contratos ainda de limpeza, nós vamos gastar esse ano 26 milhões de reais só para a limpeza dos postos de saúde e para as escolas. Não estou dizendo que não precisa. Eu estou dizendo, secretário, que saltar de 20 milhões para 73 milhões o contrato de manutenção da cidade, onde nós tínhamos lá 300 pessoas contratadas pela Colepave, mais os reeducandos, mais uma mão de obra própria da prefeitura. Hoje, com esses contratos, nós temos 1.500 pessoas contratadas dessas empresas para fazer a manutenção da cidade, entre a Colepave e a EMB. Mais do que triplicou. Se triplicasse, ia para 60 milhões, foi para 73 milhões. Mais os reeducandos, em torno de 800, 1.000, enfim. Eu acho que foi até difícil controlar esse povo todo. Se pedir hoje para a Secretaria de Serviços Públicos a relação de onde estão esses 2.500 empregados terceirizados, eu duvido que eles consigam gerenciar. Teve um relatório, o ano retrasado, foi feita uma auditoria no contrato da Gocil, e o relatório, a auditoria interna da prefeitura, mostrou o seguinte, que não se tinha controle dos vigias nos próprios municipais. Quando faltava vigia, muitas vezes não se informava. Não sabia. Imagina se não dá para controlar o segurança que fica no próprio municipal, na escola, na creche. Imagina controlar 2.500 servidores terceirizados que estão na rua. Né? Não estou dizendo que não precisa, eu estou dizendo que precisa, mas talvez não nessa quantidade, secretário. Nós não podemos abrir mão de investimentos que são tão necessários em função de uma carga tão grande nessa questão do serviço, secretário. É desproporcional o que se aumentou e o custo de serviço. Secretário, são 420 veículos locados, mais a frota própria. Você aumentou, dobrou o contrato de locação de veículo. Né? Nós fizemos uma comparação aqui, veículos que a Câmara loca por 1.600, a Prefeitura loca por 2.400. A Prefeitura de Aracaju locou Uno, Mille, sem ar-condicionado, nada, por R$ 900, a Prefeitura de Campinas paga 1.500. Então, a qualidade da despesa nessa prestação de serviço está muito ruim, secretário. Nós precisamos melhorar a qualidade, porque senão não vai ter dinheiro que resolva isso. Senhor vereador, eu gostaria que o senhor fizesse, por favor, o seu questionamento, porque me soa como um desabafo ou um discurso. Não é um desabafo. A pergunta senhor de presidente, Vossa Excelência. eu estou tentando convencer o secretário e mostrando que dentro da previsão das despesas realizadas, e os dados mostram isso. Serviços de terceiros aumentou 90 milhões no primeiro quadrimestre em comparação com o quadrimestre do ano anterior. Enquanto que os investimentos caíram, não tem segredo aí. Quanto mais se aumentar e dá, secretário, nós temos condições de fazer uma boa prestação de serviço para a população, uma prestação de cortar o mato, manter os bosques, manter a segurança que está hoje e tudo mais, melhorando a qualidade dessa despesa, né, diminuindo o valor
principalmente desses contratos, o contrato do verde, o contrato de locação de veículos. Nós temos uma lei aprovada por essa casa que o servidor que usa o veículo próprio, ele recebe 0,75 centavos por quilômetro rodado. Vários servidores utilizam disso. Isso é bom para a administração, porque é uma remuneração razoável para o servidor, na verdade, é um custo mínimo ali, e você não precisa ficar alocando o veículo a 6, 7 mil reais. Então, secretário, enfim, vai haver, precisa haver. E, secretário, sabe o que é pior de tudo isso? São todos contratos que vêm desde a época, desde o primeiro ano da gestão Hélio. O contrato da Gostil é desde 2006. O contrato da Colepave também desde 2006. O contrato de locação de veículos, com a Credicar, também já vinha lá de trás. Quer dizer, a gente sempre quando tem... A Credicar agora também está prestando serviço na Sanasa, com uma licitação na Sanasa. Quando a gente tem uma empresa há muito tempo prestando serviço na administração, é importante fazer licitação e abrir, e novas empresas virem e participarem, e dar condições para baixar o preço. Nós temos exemplo disso. Aconteceu isso na Sanasa, quando houve aquele escândalo todo aqui, na questão dos contratos terceirizados. Era exatamente isso, vigilância, portaria, limpeza. Teve contrato lá, o contrato de limpeza, a Única cobrava 6 milhões por mês na Sanasa, fez uma licitação, participaram 20, caiu para 3 milhões. E a Única continua prestando serviço na prefeitura. Senhor vereador. Então, eu queria, senhor secretário, dizer o seguinte: existe alguma possibilidade de se rever esses contratos terceirizados, né, para que possa sobrar recursos para investir no pronto-socorro da Anchieta, no pronto-socorro do Oziel, em creches, que nós temos um déficit de 8 mil vagas em creche hoje. Enfim, existe a possibilidade da Secretaria fazer esse levantamento e tentar melhorar a qualidade dessa despesa dos contratos terceirizados, ou nós vamos, ou esse número que saltou de 90 milhões a mais do ano passado para esse ano, vai se manter desse jeito? Obrigado, vereador Arthur Orsi. Nós vamos ouvir, então, a resposta ao questionamento, e aí depois nós vamos para que os presentes também façam suas considerações. Primeiramente, alguém falou que foi amigo do pai do Arthur. Eu quero dizer que... Não, eu trabalhei com ele. Eu iniciei minha vida pública trabalhando no Erim, era o Faro, depois foi o pai dele. Não, estava marcado nas minhas coisas, esqueci de falar da anterior aí, que eu... Você sabia disso, né, que eu tinha trabalhado com o seu pai? Então, tá. Deixa eu contar para você o seguinte, Arthur, não estou duvidando dos seus números, das suas... O que gastou foi os 88, mas, a respeito de cada um dos contratos, eu não tenho como te informar aqui e não sei como te falar isso. Não estou duvidando, mas eu não tenho esse número por contrato, não acabo acompanhando o dia a dia desses contratos. Mas o que for feito para poder ter eficiência, baratear, eu acho que é fundamental. Acho que as licitações, na minha avaliação, tem que ser precedida do maior número de participantes e tentar fazer o máximo possível para baratear os preços. Campinas é uma cidade grande, tem algumas dificuldades, não é qualquer empresa que consegue fornecer para cá, mas eu acho que tem, e acho que isso aí que você está dizendo, na minha avaliação, é um princípio que deve estar norteando tanto o Silvio quanto o prefeito nas licitações existentes. Muito bem. Satisfeitos, nós vamos, então, ouvir o questionamento do público presente. Só gostaria que, por favor, se identificasse e que fizesse o seu questionamento. Tem dois inscritos? Na fala, Hélio? Na fala do Hélio, e aí, então, nós encerramos as inscrições. O vereador Marcos Bernardelli já fez a sua inscrição. Por favor, Hélio. Bom dia a todos, eu sou Hélio Martins, da assessoria do vereador Paulo Búfalo.
Na verdade, é só um esclarecimento aí, o porquê dessa mudança na metodologia da retenção aí dos valores do Camprev, que foi feito em julho do ano passado, e querer entender se, na verdade, isso acaba não dando uma diferença no superávit. Tá bom. O João vai te explicar, eu vou até o banheiro, já volto. Bom, o Hélio, é o seguinte, o repasse previdenciário, ele teve uma mudança em 2007, se não me falha a memória. Foi uma portaria do Ministério da Previdência Social que modificou as regras, algumas regras contábeis para os regimes próprios de previdência. Então, o que ocorreu é que em 2006, 2007, foi acrescentado um subelemento de despesa, que é a 339091, são as despesas intra-orçamentárias. E, a partir daquele momento, o que nós entendemos? Que toda a despesa repassada de um órgão para outro órgão de previdência ia entrar nessa 91. Então desde esse foi o nosso entendimento. Só que houve mudança nos critérios, 2 anos mais tarde, explicando melhor essa questão da despesa intra-orçamentária. Então, o repasse da obrigação patronal, que são os 22%, ele entra como uma despesa orçamentária, classificada nesse subelemento de 91, então você executa o orçamento para repassar para o regime próprio. E eventual repasse a maior do que os 22%, que é a necessidade que o Camprev tem, que a gente tem que pagar a cobertura do déficit, porque só os 22%, mais a contribuição do servidor, não são suficientes para ele pagar a folha de pagamento. Então, ele tem um déficit mensal. Esse déficit mensal, a gente também entendia que poderia ser empenhado também nesse subelemento 91, nessa natureza de despesa, melhor explicando, 91, que é a categoria de despesa intra-orçamentária. E isso estava causando um certo problema, porque quando o Camprev recebe essa receita intra-orçamentária para nós uma despesa intra, mas para ele é uma receita intra-orçamentária, então ele tem um campo apropriado para registrar essa arrecadação lá, como receita intra-orçamentária, receita patronal. E ele tem que prestar conta para o Ministério da Previdência. Então, ele tem um sistema onde ele informa os repasses recebidos do órgão, mesmo porque a Previdência que dá a certidão positiva ou negativa de contribuições previdenciárias, né, que é o CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária. Então, ele tem que fazer essa prestação de conta mensal para o Ministério da Previdência. E quando ele recebia os 22%, mais a cobertura de déficit, que a gente repassava para ele orçamentariamente, ele também teria que registrar isso aí lá orçamentariamente, então como uma receita corrente dele. Então, ele registrava os 22%, mais a cobertura do déficit. Só que a cobertura do déficit ele não tinha como lançar na mesma rubrica de contribuição patronal, porque o sistema da Previdência ele já faz essa conta. Você tem uma despesa bruta pessoal, o limite é 22%. Se você está recebendo mais do que 22%, é a tal cobertura de déficit. Para isso, existem duas formas de se fazer. Uma é você receber isso extra-orçamentariamente, que é classificado como interferência financeira, tem uma conta específica, ela não executa orçamento, há um repasse financeiro no lado da prefeitura, que é registrado numa conta contábil de interferência financeira, e do lado de lá ele recebe isso também como extra-orçamentário, como uma transferência interfinanceira recebida. E da forma como estava sendo repassado orçamentariamente, ele tinha que registrar isso aí como uma contribuição patronal adicional. E a contribuição patronal adicional ela é permitida, desde que com base em cálculo atuarial e com uma lei específica que determina o valor da alíquota que o ente tem que pagar. Então, o cálculo atuarial vai demonstrar qual é o déficit e qual é a alíquota que o ente tem que pagar para cobrir aquele déficit atuarial. Mas o caso do Camprev não é o caso de déficit atuarial, ele é o déficit financeiro, porque o déficit atuarial dele
é do mês, né? Então, ele não tem cobertura para pagar a folha do mês, com os repasses normais. Então, ele tem esse déficit mensal. Ele não tem o autorial que é permitido por lei, onde você tem que estabelecer uma alíquota específica, é o déficit futuro. Então, você faz um cálculo atuarial, você sabe que daqui a 10 anos as contribuições não serão suficientes para honrar os pagamentos de aposentadorias e pensões. Então, o cálculo atuarial demonstra isso. E, com base nisso, você faz uma lei estabelecendo uma alíquota complementar de contribuições, onde você vai pagar, além dos 22%, mais essa contribuição adicional. Então, isso é orçamentário, mas isso depende de lei, depende de um cálculo atuarial demonstrando o seu déficit futuro. Só que o déficit do Camprev é hoje, não é futuro. Ele tem um déficit mensal e isso então, é classificado como interferência financeira, essa é a orientação que veio do Ministério da Previdência. Então, o repasse é financeiro e não orçamentariamente. Isso dá, sim, diferença, como você colocou aí, no superávit. Porque quando eu consolido, eu não tenho essa despesa aqui e ele também não tem essa receita lá. Então, se eu tivesse a despesa aqui e ele a receita lá, daria variação no resultado. Ok? Muito bem, encerrando esta parte das perguntas, o nobre vereador Marcos Bernardelli abre mão, está satisfeito com as colocações, com as perguntas feitas e respostas também dadas. Quero aqui fazer menção do nobre vereador Gilberto Vermelho, que está conosco nesta manhã, e passar, então, a palavra para que o João Carlos faça suas considerações. Quero, de pronto, agradecer, como o vereador André von Zuben disse, o secretário sempre disposto, participando conosco das audiências públicas. Eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos, mas passar a palavra para que o João Carlos faça suas considerações. Na sequência, o secretário Hamilton Bernardes. Bom, agradeço a presença de todos, o pastor Elias pela brilhante apresentação aqui conduzindo a mesa, aos vereadores presentes e ao pessoal da sociedade, o pessoal que está em casa nos assistindo pela TV Câmara. Lembrando que a gente deve retornar aqui agora somente no mês de setembro, outubro, né, com já a proposta orçamentária e também o segundo quadrimestre, onde a gente vai estar avaliando aí as metas fiscais. Então, muito obrigado pela participação de todos. O vereador vereador Arthur Orsi, Senhor ele presidente, quer fazer uma consideração. eu queria Obrigado. parabenizar Vossa Excelência pela condução da reunião. Mais uma vez, Vossa Excelência tem sido muito democrático nessas audiências públicas. Apesar de algumas diferenças, e talvez algumas profundas do ponto de vista da gestão aí financeira, orçamentária, que a administração tem gerido aí os recursos, independentemente disso, secretário, dessas diferenças, eu queria dizer que Vossa Excelência tem sido extremamente cordial, extremamente atencioso e muito sincero nas ponderações que faz a essa casa. Toda vez que o senhor vem aqui, queria, de certa forma, apesar desses nossos debates, também agradecer Vossa Excelência por essa cordialidade e também ao João, aos demais assessores da Secretaria. Nós sabemos que, muitas vezes, a gente fica, de certa forma, indignado, secretário, de não ver a coisa andar e caminhar do jeito e da velocidade que não somos nós que queremos, mas que a população espera, que a população deseja. Então, eventualmente, desculpa aqui se em algum momento a gente fica um pouquinho mais exaltado, mas é em função dessa necessidade premente que a gente percebe da população que nos cobre. Como o senhor disse, nós somos eleitos, nós tivemos voto, né, tivemos votações aqui expressivas, né, então é por isso que a gente tem muitas vezes um pouco mais essa contundência. Então, senhor presidente, eram as considerações, queria agradecer mais uma vez a Vossa Excelência.
Obrigado, secretário Hamilton Bernardes. Olha, quero compartilhar com o Arthur da condução dos trabalhos de Vossa Excelência, que sempre pautou aí pela eficiência, dinamismo, agilidade e democracia das decisões. Parabéns aí, viu, pastor, pela condução dos trabalhos. Quero agradecer a minha equipe. Como eu disse antes, eu tive a sorte. Eu sou uma pessoa, Deus põe as coisas para a gente, e quando eu vim para a Secretaria de Finanças, não sabia o que eu ia encontrar. E encontrei uma equipe aí, quero, em nome do João, do Fabinho, parabenizar, uma equipe muito competente, dedicada, e que eu só estou aproveitando aí a eficiência dessa equipe. Então, quero agradecer em nome do João e do Fabinho, toda a nossa equipe. Quero agradecer os vereadores, aí o Marcos, o André, o Arthur, e o Vermelho, que chegou agora, e que está convidando todo mundo para almoçar com ele, parece. E dizer aí que estou muito honrado, fico sempre honrado e estou à disposição de vir aqui dar satisfação, discutirmos os problemas de Campinas. Então, muito obrigado, e quero reiterar mais uma vez que lá no meu gabinete, lá na Prefeitura, os vereadores estão, sabe, a porta aberta, está à disposição. Eu faço mais do que obrigação atendê-los, e principalmente por ser representantes da população. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Hamilton Bernardes. Eu gostaria de agradecer aos vereadores presentes e dizer que eu sou, talvez, o mais novo, o mais inexperiente dos vereadores dessa casa. O vereador André Von Zubi está querendo o título, eu sei que isso não... Mas eu sou um dos vereadores mais inexperientes aqui, e dizer, antes de declarar encerrada essa audiência pública, o quanto eu aprendo, senhor secretário, com os vereadores desta casa. Eu não sou de muito falar, mas de observar bastante. E as intervenções do nobre vereador Arthur Orsi muito me ensina. A sua habilidade de fazer a pergunta depois de 10 minutos de considerações. E a sua última pergunta nunca é a última. Isso me ensina muito, viu, vereador? As colocações do vereador André Von Zuben, sempre bastante prudentes também. Eu aprendo demais, eu estou dizendo isso aqui com muita tranquilidade. O vereador Marcos Bernardelli, que faz as suas perguntas, deixando a resposta no ar e o motivo pelo qual foi feita. Eu aprendo demais, os senhores não têm noção. Então, eu gostaria aqui de deixar registrado que amanhã, podendo dizer, quem sabe, um vereador experiente, eu quero que os senhores saibam que os senhores contribuíram e muito para que eu pudesse ter uma experiência nessa casa. Muito obrigado a todos. São 11h41. Eu declaro encerrada a audiência para demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2014. Boa tarde a todos. E, nesse momento, se encerra a audiência pública de prestação de contas do município do primeiro quadrimestre de 2014. Você pode acompanhar a programação da TV Câmara pelo canal 4 da NET ou pelo site www.campinas.sp.leg.br.